nossos visitantes, obrigado por estarem presentes conosco, todos que nos acompanham também pela internet, que Adonai venha nos dar força, venha nos abençoar, venha tocar em nossas mentes, nossos corações, porque cada Shabat é um Shabat. Cada Shabat ele tem falado conosco e tem nos abençoado muito. Passamos uma semana cheia de deveres, tarefas, não é verdade? Compromissos com o trabalho, faculdade, escola, nosso lar, nossa família. Mas quando chega o Shabat, realmente é um dia maravilhoso. Sobrenatural, é verdade. De fato é um dia santo. De fato ele é totalmente diferente de um dia comum. Amém? E quando a gente começa a perceber isso e começa a dar mais importância, esse entendimento penetrando no nosso coração, penetrando na nossa mente, quando por algum motivo justificável, às vezes um trabalho, um imprevisto, não sei, uma viagem qualquer que infelizmente nós não podemos estar aqui, a gente sente uma falta enorme, né? É verdade. Amém? Que Adonai nos abençoe, esteja conosco nessa manhã. Como o Leomar já falou, junto com o Levi, nós estamos na 10ª Parashá, justamente depois de aprender sobre o valor do número 10 na semana passada, que é a letra Yud, né? A Parashá Miketz, que significa no fim, e já foi anunciado também. Hoje nós estamos finalizando o mês de Kislev, e após a Havdalah nós estaremos fazendo a cerimônia de Rosh Hodesh, dando início ao 10º mês do calendário judaico, que é o mês de Tevet. Estamos em pleno período de Hanukkah também. Observe quanta coisa importante está acontecendo. Nós estamos em pleno Shabat, que é o dia santo. Nós estamos em período de Hanukkah, que é a festa das luzes, dedicação, extremamente importante, onde amanhã estaremos fazendo o 8º dia, né? Estamos em Rosh Hodesh, e se Adonai nos permitir, finalizando um ciclo do mês de Kislev, iniciando um novo ciclo mensal. Rosh Hodesh significa cabeça do mês, para quem não sabe o que significa. E a Parashá Miketz é muito interessante porque ela diz no fim. E de fato, quando nós começamos a ler a Parashá e prestar atenção, ela narra alguns fins, vamos dizer assim, né? E após 2 anos, né, que José está ali no cárcere, 2 anos do momento em que ele revelou o sonho do padeiro-chefe e do copeiro-chefe, sonho que se realizou. O padeiro realmente perdeu a sua cabeça, ele foi morto, e o copeiro-chefe, ele foi restaurado ao seu posto, né? Isso sem contar o período de quando ele foi acusado injustamente lá pela esposa de Potifar, né? E aí Potifar decidiu colocá-lo na prisão, e também ainda sem contar o período de quando ele foi vendido pelos irmãos até este momento. Então se passaram vários anos aí importantes. E o interessante é que quando a gente fala de José, à medida que as parachotes vão passando, né, alguns personagens extremamente importantes vão surgindo, né? Nós teremos logo à frente Moisés, com a sua grande importância, assim como teve Abraão, nós já estudamos, como teve Isaac, também já estudamos, teve Jacó, também já estudamos, estamos agora com José. Todos eles tiveram que passar por tratamento. Todos eles tiveram que passar por tratamento para poderem amadurecerem, e de fato, no momento que o Eterno designou, a partir de agora você vai executar o que eu tenho como plano divino para a tua vida. A Torá, como foi nos ensinado aqui lá atrás, também está imputado nas suas entranhas, e eles podem executar com toda a maestria tudo aquilo que Adonai reservou para a vida de cada um deles. Mas isso seria impossível se eles não passassem por tratamento, porque são humanos, foram humanos, como nós. Tiveram seus momentos também de dificuldades, tiveram seus momentos em que erraram também e precisaram de tratamento, muito tratamento.
como nós precisamos até hoje e ainda precisamos muito, muito, muito. E se nós formos lá em Gênesis capítulo 39, eu convido todo mundo para ir comigo. É na paraxá anterior, né? Nós observamos que José, até esse momento, que nós vamos estar lendo daqui a pouco, a paraxá, que se inicia ali quando Faraó tem o seu sonho, né? Já foi lido hoje pela manhã. A gente observa que todo o tratamento que José passou para chegar naquele momento, e a partir dali muita coisa ainda há de acontecer. A gente lê no versículo 2: o Eterno estava com José, ele se tornou próspero e estava na casa de seu senhor egípcio, na casa de Potifar. Vendo o seu senhor que Elohim era com ele e que tudo que ele fazia, o Eterno prosperava em sua mão. Achou José graça aos olhos dele e o servia. Ele o pôs por mordomo de sua casa e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Adonai era com José. Quando nós vamos lá no versículo 21 do mesmo capítulo, versículo 21, o Eterno era com ele, estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro, de sorte que o carcereiro entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e era José quem ordenava tudo o que fazia ali. O carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava nas mãos de José, porque o Eterno era com ele, fazendo prosperar tudo que ele empreendia. Adonai era com José o tempo todo. Aí nós observamos o primeiro filho de uma mãe inicialmente estéril, não é verdade? Porque Raquel era estéril, até que Adonai permitiu que ela viesse a ter José e posteriormente Benjamim. Ele escapa da morte e foi vendido pelos seus irmãos. Se tornou mordomo na casa do capitão da guarda de Faraó, Potifar, como já falei, e injustamente é acusado de assédio sexual pela esposa de Potifar, a qual ficava o tempo todo tentando assediá-lo. Ela o acusou porque ele rejeitou tudo isso. Se torna o gerente do cárcere, na prisão, e ainda depois de tudo isso, que é um resuminho, né, do que ele passou, apenas um resumo, né? Ele ainda é esquecido pelo copeiro, quando ali o copeiro é restabelecido ao seu posto, e no versículo 23 do capítulo 40, nós lemos lá, capítulo 40 de Gênesis, versículo 23, o copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele, isso após ele ter sido restabelecido ao seu cargo. Adonai era com ele. E se nós analisarmos só até aqui, com os nossos olhos humanos, nossos olhos que infelizmente nos fazem errar muito, e analisando só esse pequeno resumo aqui, é muito motivo para ele já ter abandonado tudo. Para ele ter se aborrecido com Adonai, ter se aborrecido, reclamado porque foi vendido pelos próprios irmãos, reclamado por ter sido acusado injustamente por uma mulher que ele sequer tocou nela, aborrecido porque foi mandado à prisão sem ter culpa alguma, não é verdade? Motivo, nós por muito menos, mas muito, muito menos reclamamos, por muito menos proferimos palavras, eu não volto mais nesta casa, porque eu me aborreci com isso, por muito menos eu viro as costas para Adonai, por muito menos, às vezes um simples aborrecimento com alguém, uma simples chateação, uma simples palavra contrária à minha vontade que foi proferida para meu crescimento, para amadurecimento da minha vida, eu não aceito, eu rejeito e eu fico longe, eu abandono as minhas responsabilidades, eu abandono os meus compromissos, eu passo a não mais estar atento àquilo que me é de responsabilidade na casa
ou seja num trabalho, quando isso acontece, ou seja no próprio seio familiar. Por muito menos nós abandonamos. Muito menos, muito menos, muito menos. Quando nós iniciamos a Paraxá, capítulo 41, nós vamos ler aqui para poder entendermos. Logo no começo, no versículo 1, nós vamos ler até o versículo 16. E não esqueçam, Adonai era com José. Isso está claro, né? Amém. Passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas e gordas, e pastavam entre os juncos. Após elas, subiam do Nilo outras 7 vacas, feias e magras, e paravam junto às outras vacas à beira do rio. E as vacas feias e magras devoravam as 7 formosas e gordas. Então Faraó acordou. Depois dormiu e tornou a sonhar. Brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e após elas brotavam 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. As espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Tinha sido um sonho. Pela manhã o seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas não havia quem os interpretasse. Então disse o copeiro-chefe a Faraó: das minhas faltas me lembro hoje. Faraó estava muito indignado contra os seus servos e entregou-me à prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele, e cada sonho com a sua própria interpretação. Estava ali conosco um moço hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes os sonhos. E ele interpretou os nossos sonhos, e cada um interpretou conforme o seu sonho. E conforme a sua interpretação, assim mesmo aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo, e ele foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, trocou de roupa, apresentou-se a Faraó. Disse Faraó a José: eu tive um sonho e não há quem o interprete, mas de ti ouvi dizer que, ouvindo contar um sonho, podes interpretá-lo. Preste atenção no versículo 16. Respondeu José a Faraó: isso não está em mim, mas Elohim é que dará uma resposta de paz a Faraó. Eu vou repetir. Respondeu José a Faraó: isso não está em mim, mas Elohim é que dará uma resposta de paz a Faraó. Quando nós vemos esse mesmo versículo de uma outra tradução, a do Chorá que eu peguei, que muitos conhecem, ele diz: não eu, Elohim responderá pela paz de Faraó. Não eu, Elohim. Desde a primeira palavra, o interessante a gente observar a humildade de José, o quanto ele tinha amadurecido até aquele presente momento. Ele que estava numa prisão, passou um período enorme preso. Tudo bem que lá na prisão ele conquistou o posto de chefe da prisão, mas era um condenado. Não é porque ele comandava os presos que ele deixou de ser condenado. Injustamente, mas ele estava preso. Na condição de preso, ele estava lá. Ele sai da masmorra e vai diante daquele que era considerado pelos egípcios como um deus, aquele que mandava, aquele que desmandava. E ele humildemente, com toda a sabedoria adquirida através de Adonai que o entregou, ele coloca Adonai, ele deixa muito claro: eu não. Ou seja, eu não sou capaz de interpretar se Adonai não estiver comigo. Se Adonai não for à minha frente. Ele poderia nesse momento, se fosse um homem talvez comum, não com toda a sabedoria entregue por Adonai, com todo amadurecimento, levantado o nariz, né? Vou falar com Faraó. Estarei na presença de Faraó. Eu que estou aqui na prisão, vou falar com Faraó.
vocês presos, fiquem aí, porque eu vou falar com o faraó. Poderia ter agido dessa forma, mas não fez assim. A prova disso é como ele responde a faraó: eu não, Elohim responderá pela paz de faraó. E nós sabemos que a verdadeira paz, ela vem de quem? Ela vem de quem? Ela vem de Adonai. Nós humanos não somos capazes de dar paz a ninguém. Adonai é capaz de dar a paz, ele é capaz de não dar quando ele não quer, ele é quem é capaz de mostrar o caminho para se adquirir a paz, ou até ocultar o caminho para se adquirir a paz. E nesse episódio aqui, caberia a José e Faraó tomarem um rumo de acordo com a orientação de Adonai. O primeiro passo, José fez muito sabiamente. Colocou Faraó em confronto com Adonai. E não ele, o humano, em confronto com o outro humano que se dizia rei, que se dizia o cabeça. Ele coloca o rei, ele coloca o mestre, ele coloca o criador frente a frente a Faraó. O Deus do Egito, exatamente. E as 6 primeiras palavras que acaba de pronunciar, que é não eu, Elohim responderá pela paz, constitui uma verdadeira confissão de fé hebraica diante de Faraó, diante dos pagãos que estavam ali, diante de todos. Adonai estava com José. Isso não seria possível se Adonai não estivesse com ele. Isso não seria possível. O que Elohim faz, ele relatou a Faraó. Vamos a 41, versículo 25. Mesmo capítulo ainda. Versículo 25. Após ele dizer que Elohim trará a paz, trará a revelação, no versículo 25, eu estou pulando os versículos por conta do tempo. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só, que Elohim, o que Elohim há de fazer, mostrou a Faraó. No versículo 28, esta é a palavra que eu disse a Faraó: o que Elohim há de fazer, mostrou a Faraó. Mais uma vez ele afirma, aquilo que Elohim há de fazer, não Faraó, não José, mas Elohim há de fazer. Ele apenas revelou a Faraó, pega José e, por intermédio de José, interpreta o sonho de Faraó. E quando nós vemos, a palavra está decidida por Elohim, e Elohim tem pressa ainda de realizá-la. Isso está lá no versículo 32. Ora, o sonho de Faraó foi duplicado, porque esta coisa é determinada por Elohim, e ele se apressa em fazê-la. Então, a todo momento, quando nós analisamos isso aqui, talvez fazendo uma leitura superficial, não percebemos. O tempo todo, Adonai estava no comando. E por que ele estava no comando? Porque ele comanda tudo. Mas José era com Adonai também. Não só Adonai era com José, mas em contrapartida, José também era um com Adonai. Por conta disso que as coisas foram dando os passos, de acordo com o caminho mostrado por Adonai, e José foi só executando. Em momento algum ele tenta se desviar, em momento algum ele tenta colocar o seu eu, em momento algum ele tenta não fazer ou negociar alguma coisa que não seja o que Elohim revelou a Faraó, ele ia fazer. Ele só revelou o que ele ia fazer. Não é verdade? E a gente vê, após essas respostas de José a Faraó, a quantidade de sabedoria que ele já tinha adquirido até esse momento, a maturidade que ele tinha recebido, né? Nesse momento ele estava com 30 anos, salvo engano. 30 anos, correto? Isso, 30 anos, salvo engano. Ele estava já ali maduro, vamos dizer assim, para a partir do que é feito nesse momento, ele poder dar todo o seguimento para cumprimento do que está lá atrás, foi prometido a Abraão, após um período de 400 anos,
Aqui era apenas o início de toda uma jornada de 400 anos. No versículo 38, olha que interessante. Perguntou, pois, Faraó a seus oficiais: acaso acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Acaso acharia algum? Numa outra tradução nós lemos: Faraó diz a seus servos: encontrar-se-á um como este, um homem que tenha em si o sopro de Elohim? Sopro de Elohim, seu espírito, sua perspicácia, sua sabedoria, que são qualidades fundamentais para um líder. Esse mesmo sopro de Elohim, nós vemos lá não precisa ir lá não, tá? Em Números capítulo 27, versículo 18, quando Adonai relata ali sobre Josué, não é verdade? Deuteronômio 34, 9, também temos a citação desse mesmo sopro de Elohim. Também temos lá o mesmo sopro de Elohim sobre Daniel, em Daniel 5, versículo 14, quando o rei Belsazar fala a respeito de Daniel, é o mesmo sopro de Elohim. E aí o espírito de Elohim, o sopro de Elohim, estava sobre José. José passa de um instante, de um preso, de um condenado, novamente repito, estou sendo até repetitivo, injustamente, mas condenado, ao posto de segundo homem mais importante do Egito. Somente Faraó era acima dele no trono, como a própria palavra explica, e quem quiser depois dar uma lida, que é muito interessante. Muito interessante. E ainda, para dar sequência, lá no versículo 50, do mesmo capítulo 41, 50. Antes de chegar o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Chamou José o primogênito Manassés e disse: Elohim me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim e disse: Elohim me fez crescer na terra da minha aflição. Irmãos, olha que interessante. Um jovem de 17 anos escapa da morte, como eu já falei, é vendido pelos próprios irmãos. E não é que ele estava cego, não. Ele viu que foram os irmãos que o venderam. Imagina quanto tristeza um garoto de 17 anos vendo numa situação daquela, jogado num buraco, numa cisterna, e depois é vendido pelos próprios irmãos. Não estou dizendo que ele não errou lá atrás, não, tá? Ele errou por muitas vezes, a própria palavra fala. Ele era um jovem, 17 anos, ele cometeu alguns erros, sim, mas ele foi escolhido por Adonai. Ponto. Foi escolhido por Adonai. Davi não errou muito? Ponto, mas foi escolhido por Adonai. Coração segundo Adonai. Então significa que nós somos humanos, então é normal errarmos? Olha, errar até acontece. O que não pode é persistir no erro e achar nele a desculpa para não corrigir e evitar de fazer novamente. Eu não posso me contentar ficando, não, eu errei porque eu sou humano, infelizmente isso ou infelizmente... Não, eu errei, tenho que consertar, me arrepender do meu pecado, confessar o meu erro, me ajustar diante de Adonai e evitar para que eu não cometa outros erros novamente. Não é verdade? E de preferência não mais o mesmo, né? Porque repetir o erro não sei, tem uma palavra que o mundo fala, mas a gente não vai falar. Falta de inteligência. Falta de inteligência. Amém. Repetir o mesmo erro por mais de uma vez é falta de sabedoria, falta de inteligência, falta de prudência. Amém. Adonai. Amém. E o interessante é que a gente começa a ver a vida de José, passou por isso, passou pelo que passou na casa de Potífera, foi para a prisão, ficou lá preso, etc. Aí foi erguido ali por Adonai, colocado onde foi colocado, teve 2 filhos, no período ainda que estava os 7 anos de fartura, ele teve os 2 filhos, Manassés, o primogênito, e Efraim, o segundo. Porém, a Torá deixa claro, irmãos, isso é muito interessante, eu não tinha me atentado para isso. A Torá deixa claro que os filhos que a Asenate deu a José foram
para ele. Vou repetir. A Torá deixa claro que os filhos que Asenate deu a José foram para ele. Ou seja, as crianças foram educadas segundo os ideais e princípios morais de José, não pelos valores da sociedade na qual eles viviam, nem pelos ensinamentos da casa paterna de Asenate, que era o sacerdote, né? E para confirmar essa afirmação, está lá em Gênesis 48, versículo 20, quando o próprio avô faz a seguinte oração. Não precisa ir lá não. Por ti, eu acho que leu isso hoje, orou umas 2 ou 3 vezes aqui. Por ti abençoará Israel, dizendo: Adonai te faça como Efraim e Manassés. Como Efraim e Manassés. José, vivendo num meio totalmente corrompido, imundo, sujo, ele podia se desviar, estava correndo um risco altíssimo. Ele tem 2 filhos com uma egípcia, e mesmo assim ele mantém os filhos nos valores que lhe foi imputado até os 17 anos, quando estava com seu pai. Adonai era com ele. E o interessante, irmãos, que nessas últimas semanas Adonai vem batendo forte em nós aqui. Nossos irmãos e a pastora que ensinou, vieram ensinando. Eu fiz um pequeno resumozinho. Nas últimas semanas ele vem nos exortando fortemente. Não está exatamente na sequência dos estudos que nos foram ensinados aqui, mas Adonai vem nos mostrando que nós devemos nos esvaziar para imputar a Torá no interior de nossas entranhas. Vocês têm noção do que é isso, irmãos? Nos esvaziar totalmente para que dentro de nossas entranhas seja imputado a Torá de Adonai. E o que é a Torá? É a palavra do Pai revelada ao homem. Não é religião, é a palavra do Pai, do Criador, revelada ao homem. Ele vem nos ensinando também que devemos temer ao único Elohim, Criador no céu e na terra. Que nós devemos abandonar todo sentimentalismo humano. José abandonou. José... Como? Sim, pôs o nome do filho, exatamente. Manassés. Manassés, Deus me fez esquecer, exatamente. De todo. E da casa do sofrimento que ele passou. Exatamente. Vou ler aqui o versículo. É o versículo 51. José chamou o primogênito Manassés e disse: Elohim me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Todo sentimentalismo ele abandonou. A Torá relata que quando ele viu os irmãos, ele foi no canto e chorou. Isso é normal. Mas em momento algum ele cede ao sentimentalismo. Em momento algum ele cede ao sentimentalismo. Ele se mantém firme. E nem falar em hebraico ele fala. Ele fala em egípcio. Para que eles não o reconhecessem. Porque ele reconheceu os irmãos. Em momento algum. Ele chora no canto, porque é natural. Mas ele se mantém firme. Ele não cede ao sentimentalismo humano. Também vem nos ensinando, Adonai, nessas semanas, a abandonarmos toda a nossa ganância e abandonarmos toda a cobiça. Está ou não está ensinando isso? Vocês ouviram isso durante as semanas, o que eu falei aqui? Todos ouviram, né? Os que estavam presentes os acompanharam. Até aqui são relatos de ensinos que nos deram aqui. Adonai vem falando. E também rejeitarmos o império que nos roubou e tenta até nos dias de hoje nos impossibilitar de conhecermos a verdade, a Torá, que é a palavra de Adonai revelada ao homem, não como se prega por aí, deturpada como um pano encobrindo seus verdadeiros desejos pessoais na área do sentimentalismo, do ódio, das disputas, dos conflitos, da cobiça. Adonai vem insistentemente nessa semana nos ensinando isso.
Batendo em cima disso, exatamente. Ele vem constantemente batendo em cima disso. E quem não teve oportunidade de pegar um desses estudos, vá na internet depois, escuta com calma, que é muito importante para todos nós. E em plena período de Hanukkah, Adonai nos mostra, ou melhor, durante a semana ele nos acusa de que muitos de nós ainda não entendemos absolutamente nada. Muitos de nós ainda não entendemos absolutamente nada. Ele vem nos acusando. E mesmo com todas as exortações, com as palavras que têm sido trocadas constantemente, porque o Espírito vem e nos mostra, Shabat após Shabat, mostrando, ensinando, nos exortando, ele ainda nos acusa que nós estamos muito atrasados e sem entender o caminho que ainda precisamos pegar e seguir firmes, abandonando tudo isso que ele vem nos ensinando, que nós devemos rejeitar, abandonar e ajustar na nossa vida, para que a Torá possa penetrar nas entranhas do nosso coração. Caso contrário, ela não vai penetrar nas entranhas. Como que eu vou permitir se eu ainda tenho sentimentalismo humano? Ele vai ocupar o lugar da Torá. Como se eu sou ganancioso ou tenho uma cobiça enorme? A Torá não vai penetrar, porque isso vai estar ocupando o lugar dela. Não é verdade? E a palavra que eu nem conhecia e nos foi apresentada durante a semana, que ele nos revela o sincretismo. Você sabe o que significa sincretismo? Sincretismo é a fusão, eu vou ler com calma, tá? Escrevi aqui, vou ler bem com calma. É a fusão de diferentes doutrinas para a formação de uma nova, seja de caráter filosófico, cultural ou religioso. O sincretismo mantém características típicas de todas as suas doutrinas base, sejam rituais, superstições, processos, ideologias e etc. E etimologicamente a palavra sincretismo, ela se originou a partir do grego, eu vou tentar falar, tá? Sincretismos, acho que é isso, que significa reunião das ilhas de Creta contra um adversário em comum, que por sua vez foi traduzido para o francês syncretisme, dando origem consequentemente à variante na língua portuguesa. Então, o sincretismo nada mais é que quando você coloca no mesmo lugar dois povos diferentes, por exemplo, com filosofia diferente, com costumes diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes, você coloca junto. E aí, já resumindo, o que acontece? A senhora quer falar? Que eu tenho um bocado aqui para frente. Tem ainda? Não pode ir? Tem um bocado, não. Mas a senhora sempre contribui. Não, o Léo está dizendo que tem à tarde, não. Eu não vou ensinar à tarde, Léo. Vocês vão ensinar à tarde. Olha só, o sincretismo, a base dele, ele tem um objetivo, até bonito, a unidade, né? O objetivo dele é manter a unidade. Sim, o sincretismo. está até aqui. Uhum. E ele vai ressoar agora no final dos tempos, grandemente, que a pessoa pensa fazer um bem grande e manter a unidade com todos os povos, todas as línguas, tudo isso aí, não é verdade? Sim. Mas o sincretismo nada é mais do que você não encerrar um processo de vida seu e continuar outro. Vocês vão perceber na Paraxá, não é? O encerramento perfeito da vida de José, os períodos deixando para trás. O que ele põe o nome de Manassés? Porque Deus me fez esquecer toda a minha tristeza na casa do meu pai. As mágoas, tudo aquilo ali foi limpo. Ele varreu o coração. Sim. O coração é o altar, é período de Hanukkah. Ele precisa ser purificado para que eu possa assimilar outra coisa. Então, quando eu venho, quase todos nós aqui vêm do catolicismo e do cristianismo. Sim. Catolicismo, nós temos 4 grandes religiões, né? Uhum. Que é o judaísmo, o islamismo, catolicismo e cristianismo. Então,
nós começamos, assumimos o cristianismo sem deixar definitivamente o catolicismo. Eu deixei isso, aí eu uno o catolicismo com o cristianismo. Agora eu quero retornar à Torá. Eu quero colocar a Torá dentro do meu coração. Exato. Mas eu não renuncio definitivamente ao cristianismo e ao catolicismo. Exato. De onde eu nasci. Exato. Eu não deixo para trás. Exato. José faz isso numa maestria, perfeita, num exemplo. Ele não está, na realidade, sincretismo, o objetivo não é a unidade. O objetivo é fazer permanecer do jeito que você quer ficar. É isso aí. Exatamente. E essa lição de hoje, ela é fantástica. Sim, porque nós precisamos encerrar o período qual nós começamos. Exato. Precisamos abandonar, precisamos encerrar. Limpar. O coração precisa estar limpo. É Hanukkah. Exato. Purificado. Exato, purificar o altar. Ali, o rei da Síria, né, impossibilitava no período de Hanukkah que o povo judeu tivesse acesso à Torá e forçava com que eles fizessem cultos pagãos, forçava para com os judeus para que eles pecassem contra Adonai, adorando vários deuses, fazendo do tabernáculo uma bagunça total, fazendo tudo aquilo que é errado. No período de Hanukkah, como a pastora bem disse, é um período que nós precisamos abandonar. E quando nós precisamos purificar o altar, abandonar todas as práticas que impedem que a Torá seja imputada, que nós assimilamos, porque o sincretismo, quando eu entro já no sincretismo religioso, que é o que eu queria falar um pouquinho, porque tem o de cultura, tem outros, mas tem o sincretismo religioso. Como ela bem disse, muitos falam, não, é em prol da união, em prol da unidade de todas as religiões, em prol de um bem comum a todos. O bem comum que o mundo prega é eu me corromper com o outro. Isso acontece muito fortemente. Por quê? Porque se num determinado... E aqui tem uma explicação muito clara. Quando nós vamos lá, não precisa nem ler porque não vai dar ao mesmo tempo. O povo de Israel, lá em Números capítulo 25, do versículo 1 a 4, o que aconteceu com eles? Era um povo judeu, viu tudo o que viu até aquele momento, e ali passou-se um período longo, bagunçaram, entraram na orgia, entraram na bagunça, porque cederam a outros povos, a outras culturas e a outras religiões. Então, quando se fala do sincretismo religioso, ele é extremamente perigoso, perigosíssimo e contra a Torá. Porque a Torá prega o quê? Que nós temos um Elohim. Ela prega um. Se eu tenho no mesmo local várias religiões, que tem cada uma o seu Deus, e falam que é em prol da união, o que vai acontecer com o coração do homem? Ele se divide, ele olha para uma outra religião, que isso é fato, está aqui, eu nem vou ler. Ele olha para outra religião e aquilo que lhe interessa, ele traz para dele e faz uma adaptação, mas é em prol da união, é em prol da paz, é em prol de eu estar bem com o outro, porque todo mundo tem um pouco de cada religião. Satanás que prega isso. Todo mundo tem um pouco de cada religião. Satanás que prega isso. Repete o que ela falou, por favor, no microfone. Ela diz que todos os caminhos levam a Deus. Essa Exato. É a prática. É a frase que é dita por aí, exatamente. Isso não é uma verdade, pode falar. Na verdade, é aquela frase que José fala para Faraó. Porque quando você fala em reunião de várias religiões ou vários deuses, ali é um princípio humano de paz. Você falou aí, né? Isso. Mas a José foi bem claro. A paz, quem vai responder a Faraó, a paz de Faraó é Adonai. Adonai. Um Exato. que vai trazer a paz. Exato. Porque para os egípcios, assim como para os romanos, o alimento do hebreu é uma abominação. Sim. Diz a Torá. Assim como o Egito, também para o romano, o alimento do hebreu é abominação. Está aqui na Torá dessa semana. Exato. Você falar de sincretismo religioso, existe um símbolo máximo sobre a face da terra, que é o que fizeram com Jerusalém. Deuteronômio capítulo 16 estabelece Jerusalém como local de culto e adoração ao único Deus. Sim. Onde as nações, Israel, à frente, subiria 3 vezes ao ano para adorar ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
no que se tornou Jerusalém? A cidade dividida entre o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Então pegaram o culto de adoração ao único Deus e brigam para que nele estejam estabelecidas as 3 maiores religiões, quando Adonai está acima de todas essas coisas e não tem vínculo com nenhuma das 3. Nenhuma das 3, exatamente. Nenhuma das 3. Que as pessoas precisam entender que aquela bateção de cabeça que tem em Jerusalém. Pastora lembra disso, nosso guia árabe lá dizia: Jerusalém não pertence a ninguém, pertence a todos. Pertence aos judeus, aos muçulmanos e aos cristãos? Não. Jerusalém pertence ao Deus de Israel. Exato. A Bíblia diz que foi o local que ele escolheu para habitar na face da terra. Essa confusão que está ali é símbolo de uma ONU que estabeleceu uma ordem mundial de todas as religiões têm direito a Jerusalém. Isso é sincretismo religioso. Sincretismo religioso. Ninguém tem direito a Jerusalém. Ela é possessão do Pai. Amém. É o local que o Pai determinou que ele viria na forma de habitação no local. Como é que os homens querem estabelecer as 3 religiões ali para se agradarem, como você falou, mutuamente e criar uma falsa paz onde o que é bom em cada um eu absorvo? Uma paz de interesse. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó não faz parte desse tipo de coisa. É por isso que Yeshua entra no mercado, saculeja todo mundo de dentro do mercado, joga tudo para fora e fala: a casa do meu pai não é casa de comércio. Não é casa. Desse tipo de barganha afetiva que as pessoas fazem para saciar esse desejo humano de dizer que está próximo de Deus, mas estão vazios dentro de si. É verdade, é verdade. Yeshua fala em João capítulo 2, pode falar. Quer falar, pastor? Não, a pastora quer que eu leia o capítulo. É no 43. 43 de? 32. Gênesis? É. Dentro da Paraxá aqui diz assim, capítulo 43, verso 32. Eles o serviam à parte, e a eles também à parte. Está falando do alimento. E aos egípcios que comiam com ele à parte. Por quê? Os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso é abominação para os egípcios. Amém. Exato, 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 exato. Voltando para o sincretismo, ou dando sequência, misturar em Deuteronômio capítulo 5, de 6 a 8, deixa muito claro. Vamos lá? Olha lá. Deuteronômio 5, versículo 6. Deuteronômio 5, 6 a 8. Eu sou o Eterno, o teu Elohim, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Misturar a verdade de Elohim com outras crenças religiosas falsas, ou que tem outros deuses, é um pecado gravíssimo. É gravíssimo. Como ele bem citou a questão ali de Jerusalém. E nós vamos lá em João capítulo 2, porque eu anotei aqui, eu faço questão de ler. Olha como Yeshua condena veemente. João capítulo 2. Versículo 13 até o versículo 17. João capítulo 2, versículo 13 a 17. O interessante, irmãos, que como eu falei lá atrás, José esteve no antro, no meio de tudo isso para se contaminar. Ele teve todas as possibilidades do mundo de em algum momento questionar e falar: eu fiz porque eu estou aqui, eu tive que ceder porque Faraó me mandou. Mas não, ele mantém a postura, ele conduz os seus filhos no caminho, ele ensina a Torá para os seus filhos, ao ponto do pai que estava longe dele abençoá-lo desse jeito. Quando reencontra, e depois de passar um período, quando Jacó já veio para ali, que conhece e percebe os netos, a criação que foi dada aos netos, o patriarca reconhece que o filho passou para outra geração o que ele havia passado para o filho. Olha a importância de nós nos preocuparmos com os nossos filhos, ensinar a Torá a eles. Se eles lá na frente tomaram uma decisão de não quererem mais seguir, eles com Adonai vão responder. Mas a nossa função como pais ou como mães é justamente seguir
ensinando os nossos filhos, ensinando para que eles, entendendo, imputando em seus corações, passe para os seus filhos. Repito, se eles por algum motivo não quiserem dar sequência, eles que prestarão conta a Adonai. Mas nós estaremos tranquilos diante de Adonai que fizemos a nossa parte. João capítulo 2, versículo 13. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Yeshua subiu para Jerusalém. Achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, lançou todos para fora do templo, bem como os bois e as ovelhas. Espalhou o dinheiro dos cambistas, derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estas coisas. Como ousais transformar a casa de meu pai em mercado? Seus discípulos se lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Amém, Pai. O sincretismo religioso, irmãos, ele abre o caminho para todas as ações contrárias à Torá. Ele abre todos os caminhos, prestem atenção. O sincretismo religioso, ou quando eu cedo em prol dessa tal unidade, em prol de não querer me envolver, não querer ter que ir para um embate, eu não querer lidar, eu evito o que muitas vezes eu não posso evitar, que é permanecer firme na Torá, falando o que a Torá determina, quer gostem ou não, eu cedendo ao sincretismo, eu estou abrindo todo o caminho para ter ações contrárias à Torá. E desviando muitos, da verdade. Muitos, desviando muitos da verdade. 1 Coríntios capítulo 10. Romanos primeiro, vamos em Coríntios capítulo 10, depois nós vamos lá em Romanos. 1 Coríntios, capítulo 10, 3 versículos apenas. 1 Coríntios 10, 20 ao 22. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam é aos demônios que sacrificam, não a Elohims. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Eterno e o cálice dos demônios. Eu não posso fazer as duas coisas. Ou eu sirvo ao Adonai, ou eu não sirvo servindo a outro. Não existe o que já foi falado no passado aqui, eu poder ter uma fé mista. Em determinado momento eu vou para um lado, outro momento eu vou para outro. Eu tenho que ter uma única, pautado na Torá, em Adonai. Eu parei aonde? No 20? 21. Não podeis beber o cálice do Eterno e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Eterno e da mesa dos demônios. Ou provocaremos o ciúme... Como? Exato. Ou provocaremos o ciúme do Eterno? Somos nós mais fortes do que Ele? Claro que não. Romanos. Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, vai falar aí. Ao 18, Tiago, até o 25. 18? Do céu se manifesta, estou certo, né? Do céu se manifesta a ira de Elohims sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Aí é verdade. Visto que o que de Elohim se pode conhecer, nele se manifesta, porque Elohim lhe manifestou. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Elohim, o seu eterno poder e sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Pois, tendo conhecido a Elohim, não o glorificaram como Elohim, nem lhe deram graças. Antes seus raciocínios se tornaram fúteis, e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Elohim incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis.
pelo que Elohim os entregou a concupiscências de seu coração, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Elohim em mentira, honraram e serviram a criatura em lugar do Mashiach, do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Microfone. A consequência está no verso 26. A consequência está no verso 26, o Leomar está falando. Pelo que Elohim os abandonou às paixões vergonhosas, até as suas mulheres mudaram suas relações sexuais por outras, contrárias à natureza. 27. Semelhantemente, também os homens deixaram as relações sexuais naturais com as mulheres, inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo atos indecentes e recebendo em si mesmos a penalidade merecida pelo seu erro. Exatamente, é consequência do sincretismo. Exatamente, consequência do sincretismo. Exatamente. Nós vemos lá em Juízes, capítulo 2. Nossa, eu fui lá embaixo já. Juízes, capítulo 2. Adonai há de parar aquele relógio. Amém. Amém. Ele parou a terra, não parou? Ele não vai parar um relógio? Uai. Amém. Sim. É todos os lados. Todos os lados, não só o que faz, o que também. Porque o sincretismo é isso, nem sempre eu vou fazer, mas se eu estou do lado de quem faz e apoio, eu sou um com ele. Eu estou pecando do mesmo jeito. Quando eu não vou para o confronto. Né? Quando eu não vou para o confronto, exatamente. Deixando claro o que é certo do que não é certo. Lá a nossa Haftará fala de Salomão. O que Salomão pediu? Salomão pediu sabedoria para discernir prudentemente entre o bem e o mal. Está lá em... Onde está, meu Deus? Está em 1 Reis, capítulo 3, né, do versículo 1. A Haftará vai até o capítulo 4, versículo 1. É muito bonito o texto. Porém, contudo, todavia, Adonai deu muito mais do que somente sabedoria a ele. Ele não pediu dinheiro, ele não pediu mulheres, ele não pediu palácio, ele pediu sabedoria para discernir prudentemente entre o bem e o mal. Adonai deu isso porque viu que isso era bom e deu muito mais. Repito, porém, contudo, todavia, versículo 14. Eu vou até lá para ler. 1 Reis, capítulo 3, é a nossa Haftará dessa semana. Capítulo 3, versículo 14. Vou ler o 12 também. Não, vou até o 11. Vou ler do 11. Dá vontade de ler tudo, né? Mas vou ler o 11. Do 11 ao 14. Disse-lhe Elohim: visto que pediste esta coisa, e não pediste para ti muitos dias, nem riqueza, nem a vida de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, farei segundo as tuas palavras. Eu te darei um coração tão sábio e entendido, de que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Também até o que não pediste te darei, assim riquezas como glória, para que não haja teu igual entre os reis, durante todos os teus dias. Versículo 14. E se andares nos meus caminhos, e guardares os meus estatutos e mandamentos, como andou Davi teu pai, eu prolongarei os teus dias, se ele andar conforme a Torá. Adonai ainda, além de tudo que deu, prolongar os dias dele. Não é tão fácil também, né? A gente pede, Adonai vê que a sinceridade do nosso coração e nos dá, nós não podemos nos desviar. Não podemos... E, Ulisses, interessante que no versículo 11, nós temos que gravar bem isso aqui, mas para discernires o que é justo. O que é justo. Não é o que é bom ou mal, o que é justo. O que é correto. Quem está com a justiça, para você poder analisar frente à Torá e estabelecer justiça. E seguir o que é justo. Exatamente. Seguir o que é justo.
Agora, bom, eu ia em Juízes, que fala ali sobre o sincretismo religioso. Vocês leiam depois Juízes capítulo 2, do 10 ao... Vou lá. Juízes 2, do 10 ao 15. Estou com calma. Versículo 10. Foi também, Juízes 2, 10, isso. Foi também congregada toda aquela geração e seus pais, e outra geração após deles se levantou, que não conhecia o Eterno, tampouco a obra que ele fizera Israel. Olha o que eu estava dizendo antes, a importância de nós passarmos para nossos filhos, de forma que eles entendam, passe para outros filhos. Aqui é claramente, a gente vê que se esqueceu ao longo dos anos, né? Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Eterno, e serviram aos Baalaíns, deixaram o Eterno, o Elohim de seus pais, que os tirara da terra do Egito, seguiram outros deuses, entre os deuses de gentes que havia ao redor deles, cederam ao sincretismo religioso. Olha aqui, seguiram a outros deuses de gentes que haviam ao redor deles, e os adoraram, provocaram o Eterno a ira, porque deixaram o Eterno e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Eterno se acendeu contra Israel e os entregou nas mãos dos invasores, que os saquearam, entregou-os nas mãos dos seus inimigos ao redor, os quais não mais puderam resistir. Por onde quer que saíam para lutar, a mão do Eterno era contra eles para mal, como o Eterno lhes tinha jurado, e estavam em grande aperto. Consequência do sincretismo religioso. Consequência, apesar de os profetas muitas vezes gritarem, dizendo contra. Oséias é um belo exemplo. Vamos lá, Oséias capítulo 13, 21, Juízes capítulo 21, Juízes capítulo 21, versículo 25. 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Exatamente, é o sincretismo religioso. Cada um fazia conforme a sua vontade, o que entendia. Exatamente, Adonai tem que estar à frente, senão vira bagunça. Vira bagunça, realmente. Oséias, eu falei, capítulo 13. (2 ao 9). Vamos ler do primeiro. Oséias capítulo 13. Quando Efraim falava, tremia-se, era exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Agora multiplicam pecados e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, todos obra de artífices. Disse deles: oferecem sacrifício humano e beijam os bezerros. Por isso serão como a nuvem de manhã, como orvalho que cedo passa, como palha que se lança da ira, e como a fumaça que sai pela janela. Todavia eu sou o Eterno, teu Elohim, que te tirou da terra do Egito. Portanto não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Não há Salvador senão eu. Nós vemos, irmãos, José não foi ganancioso, José não cedeu ao sincretismo. Nós vemos aqui exemplos claros da consequência daquele que cede, da consequência daquele que não vai para o confronto, como a própria pastora já nos ensinou. Confronto que eu falo não é sair gritando, bravejando, não é isso não. O confronto que eu digo é se posicionar. Nós temos que nos posicionar. Enfrentar nós mesmos. Exato, enfrentarmos primeiramente nós mesmos, enfrentarmos nós mesmos, limparmos tudo para imputarmos a Torá dentro de nós. Abandonarmos o que já falamos lá no início, todo sentimentalismo, tudo aquilo que nos impede de servirmos a Adonai conforme devemos servir, lutando dia após dia para sermos pessoas melhores, lutando dia após dia para seguirmos o que Adonai fala, e se acharmos graça aos olhos dele, sermos abençoados, e não temos as consequências de um sincretismo religioso, quando por algum motivo,
O Salmo capítulo 40 até fala isso. Eu vou até ler isso aqui que eu escrevi. Ceder ao sincretismo religioso é ceder aos encantamentos e desviar-se da Torá, né? O Salmo 40, versículo 4, ele fala: em marcha, o bravo que põe em Adonai, que é esse salmo é o salmo dessa porção, tá? É o salmo da semana. Em marcha, o bravo que põe em Adonai sua certeza e não se volta para os soberbos, os delatores mentirosos. O versículo 7 até o versículo 9 diz o seguinte: o sacrifício, a oferenda, não os desejas. Tu me escavastes o ouvido, o erguido, a culpa não os pedes. Então eu digo: eis, venho com o volume do testemunho escrito para mim. Exato, 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 primeiramente para mim. Exatamente, primeiramente para mim. Eu preciso entender isso. Não é primeiro para o outro, é primeiro para mim. Primeiro eu tenho que limpar a mim, eu tenho que corrigir a minha vida. Eu que tenho que me purificar, estar apto a fazer qualquer coisa que a Adonai me manda. E não eu imputar no outro a responsabilidade e eu me esconder atrás de um jeitinho confortável, ou atrás de uma tranquilidade, ou atrás de um interesse em uma pessoa que não tem o entendimento da Torá, mas eu tenho interesse porque ele pode me trazer ajuda financeira, status, seja lá o que for. Ou por interesse qualquer que seja. Então eu digo: eis, venho com o volume do testemunho escrito para mim, fazer teu querer, Elohim. Eu o desejo, tua Torá em minhas entranhas. Anuncio a justiça à imensa assembleia. Eis, meus lábios, não os fecho. Adonai, tu sabes, tu. Então nós temos que nos posicionar, nós temos que ter pautado dentro de nós que primeiro eu tenho que olhar para mim, corrigir a minha vida, buscar o entendimento da Torá primeiramente para a minha vida, para que eu me torne uma pessoa, e se achar graça aos olhos de Adonai, Adonai será comigo. Adonai era com José, José era com Adonai. Não tem como Adonai ser comigo ou eu com ele se eu não seguir o que está prescrito na palavra e eu ceder a todas as questões contrárias à tua palavra. De que adianta eu falar que respeito o Shabat, cumpro as festas bíblicas e etc., né? Mas quando Adonai julga uma causa, eu não aceito. Quando Adonai me corrige, não concordo. Quando Adonai deixa claro que Ele é o único Deus, Ele é o único Criador no céu e da terra, ainda fico cambaleando, pois o meu coração está ainda no status, no dinheiro, no glamour, na família, infelizmente na Torá. E para piorar, fico com saudades da vida romântica que levava, fácil de viver, sem compromisso com obediência aos estatutos e mandamentos descritos na palavra de Adonai revelada ao homem, que é a Torá. Não há espaço para adaptações, flexibilizações, lembranças, chororôs, mimimis, com um sincretismo religioso. Temos que marchar, como diz o Salmo 128:1. Em marcha, aquele que teme ao Eterno e anda nos seus caminhos. Que Adonai nos abençoe, que Adonai nos fortifique e que Adonai nos dê discernimento do que é justo, do que é correto. Amém? Vamos ficar em pé? Foi anunciado o horário do estudo da tarde? 3 horas? 3 horas, então, nós teremos aqui o estudo da tarde, dando sequência o Léo Gama. Amém? Amém. A propósito, ainda faltam 4 minutinhos, vou aproveitar aqui. O Léo Gama finalizando, é para os homens, tá? O Léo Gama finalizando o estudo sobre o cristianismo, não sei se ele conclui hoje ou no próximo Shabat, mas é o seguinte, ele finalizando, nós vamos ter uma conversa só entre homens. Tá? Eu já alinhei com ele, ele ainda não sabe se conclui hoje ou no próximo sábado, mas é fato. Ele terminou o estudo, o próximo Shabat, somente os homens aqui para uma conversinha especial. Amém?
Yevareh Adonai Vishmeleha, Iae Adonai Panaveleha Viruneca, Issa Adonai Panaveleha, Veasemeleha Shalom, Bishem Yeshua Hamashia. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a tua paz, nos dê o teu shalom, em nome de Yeshua Messias. Amém.